Olá, deusas e deusos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo e está chegando agora, prazer, eu sou a Fê Penteado, astróloga e psicóloga, e hoje nós vamos falar de um momento super especial, que é a lua nova, a última lua nova, antes dos eclipses. Então, se você quer entender melhor essa energia, vem comigo e fica até o final do vídeo. E aí, pessoal, como que vocês estão? Espero que muito bem, espero que já sentindo essa renovação das energias. O último vídeo que eu gravei, eu falei que eu estava muito cansada e vários de vocês disseram que também estavam. E agora a gente vai entrando num momento um pouquinho diferente. Espero que vocês já estejam sentindo aí essa energia mais renovada. A gente ainda está num momento de mudanças, tem bastante energia de Saturno, nos pedindo disciplina, responsabilidade, trazendo um peso mesmo. Né? Se eu falar que eu tô 100%, não é realidade. Eu tô sentindo ainda um peso no ombro, assim. Hoje eu vi que eu tava com um pouquinho de até, não torcicolo, assim, mas sentindo um pouquinho o pescoço. Então são coisas que também a energia ela vai mostrando no corpo. E Virgem é muito sobre a conexão mente e corpo. E é um momento para a gente entender mesmo como nossos pensamentos e sentimentos estão afetando a nossa saúde física e como e com que práticas e de que formas a gente pode fazer para melhorar isso. A lua nova em Virgem acontece no dia 2 de setembro, às 22h55 no horário de Brasília, e ela vai falar muito sobre isso. E para mim, uma das principais assim, sacadas quando eu estava estudando o mapa da alunação é entender como a gente está se sabotando, como os nossos padrões de pensamento muitas vezes põem a gente para baixo, fazem com que a gente muitas vezes seja o nosso pior inimigo, que o maior problema que a gente tem seja na forma, tanto que a gente fala com a gente mesmo, quanto como a gente vê a realidade e as situações. Então, para mim, essa foi uma grande percepção desse momento, que o maior desafio é lidar com a gente mesmo, é lutar contra a nossa autossabotagem, com a nossa forma de ver a realidade que muitas vezes nos puxa para baixo, com um criticismo muito grande, um perfeccionismo muito grande. Então é um momento de entender como que esses padrões eles podem ser modificados e transformados em algo que realmente sirva e ajude a gente a manifestar a realidade dos nossos sonhos. E essa lua nova, ela acontece junto com uma estrela fixa, que é a estrela Zosma. E a estrela Zosma, ela fala muito sobre vítimas e salvadores. E a lua nova, ela acontece aos 11 graus de Virgem. Então, se você tem algum planeta ou ponto importante do teu mapa, aí pertinho dos 11 graus, você vai sentir muito forte, isso vai falar diretamente com você. Mas também, se você tem planetas ou pontos ali em Gêmeos, Sagitário ou Peixes, você também vai sentir. E a lua nova, ela acontece junto com uma estrela fixa que é a Zosma. A Zosma é uma estrela que ela fala sobre vítimas e salvadores. O Ptolomeu, ele coloca ela numa energia entre Vênus e Saturno. Então, essa estrela, ela fala muito sobre ou você se vitimizar, ver a situação como se você fosse a vítima, ou você querer salvar o mundo. Então, aí existe essa dicotomia bem grande, né? E normalmente, quem tem esse comportamento é um comportamento pendular. Uma hora ele se acha ali, né, a vítima, como se não houvesse nada que ele pudesse fazer para melhorar essa situação, como se tudo fosse culpa do outro, do externo, de um outro agente que não ele mesmo. E numa outra polaridade, muitas vezes se vê como o salvador da pátria, como se ele precisa ali se sacrificar para fazer algo em prol do outro ou da humanidade. Então essa estrela, para mim, ela me deu essa girada de chave que a gente está num momento que a gente precisa tomar muito cuidado com esses padrões e ser muito prático, muito objetivo, que é o que Virgem nos ajuda a ser. E também entender como que a gente vai traçar um plano, né, orientado para os detalhes, de uma maneira bem prática mesmo, para a gente chegar nos nossos objetivos e não ficar ali, né, entre não se responsabilizar por nossas escolhas ou esperar que alguém nos salve da situação que a gente mesmo se colocou. E isso a nível mundial a gente pode ver também várias causas, né, trazendo essas duas questões de vítima e salvador.
né? Eu nem vou entrar nisso porque o meu ramo não é astrologia mundial, mas a gente sabe que a gente está passando por várias guerras, vários momentos bem delicados, e eu acredito que tanto a voz dos menos favorecidos, pessoas que estão passando por essa situação, elas sejam mais ouvidas agora, tanto grupos ou pessoas que queiram ajudar também se, né, ganham aí uma notoriedade nesse momento. Mas na nossa vida, né, no nosso mundo, que é o que eu sempre busco trazer aqui no canal, é o que você vai fazer com essa energia, como que você vai se posicionar e estar consciente e ter mais escolhas dentro do que está disponível no momento. Então é um momento para você se conscientizar dos seus padrões de autossabotagem. Porque quando você se coloca no lugar de vítima, você não tem mais o poder de mudar a tua própria realidade. Você está dando esse poder, né, para outra pessoa ou para alguma situação. E mesma coisa também quando você entra no lugar de salvar o mundo, de salvar o outro. Você também não está assumindo a responsabilidade pelas questões da tua própria vida. Então é um momento bem interessante para ver como que você se coloca nesses dois pontos, né? E como que você tem manejado a tua própria energia para você não cair aí nesse lugar ou de vítima ou de salvador. E um outro aspecto muito importante dessa lua nova é uma oposição com Saturno. Então Saturno, ele fala sobre disciplina, responsabilidade, e ele nos coloca para assumir aquilo que é nosso por direito. Então entender que aquilo que você tem que fazer, ninguém mais pode fazer, aquilo é tua responsabilidade. E é uma lua nova que nos pede para realmente estar sendo maduros, responsáveis, entendendo que tem dias que a gente não quer fazer, mas precisa. Então é um momento realmente para você ser muito focado naquilo que é essencial para você e deixar um pouquinho as outras coisas, não de lado, né? Mas não como o foco principal da tua energia. O foco principal tem que ser aquilo que você assumiu, aquilo que você é responsável, e não, né, levar aí a responsabilidade daquilo que é do outro ou daquilo que é do mundo todo. E uma coisa que eu gosto dessa oposição é que a gente vai fazer um checklist de realidade. Então, entender onde que a gente está aí, né, sonhando, mas não está tomando passos para concretizar esse sonho, e onde que a gente também está sendo muito duro, né, onde que a gente está se cobrando demais. Eu acredito que com essa energia a gente possa entender o que precisa de ajustes, o que precisa melhorar e o que já tá bom e o que a gente até pode soltar e confiar. Porque lembrando que o Saturno ele tá em peixes. Então aqui também fala dessa conexão corpo, mente e espírito. Então entender que às vezes trabalhar duro, né, e muito duro não é o mais produtivo. Às vezes, quando a gente maneja a nossa energia de uma forma consciente, então, por exemplo, fazendo atividade física, comendo de maneira adequada, saudável, a gente consegue ser muito mais produtivo do que quando a gente só foca ali na missão e esquece de todo o resto. Porque aí a gente não consegue ir muito longe. A gente até consegue fazer isso por um tempo curto, mas depois a gente não dá conta. Então Saturno ele fala muito mais sobre resiliência e resistência do que uma velocidade mais rápida. E é justamente esse momento para a gente entender como que a gente está manejando a nossa energia para a gente ter ela por mais tempo e sim, daí sim dar conta de fazer aquilo que a gente tem que fazer. Então é um momento bem interessante também para a gente olhar como que as nossas emoções influenciam o funcionamento do nosso corpo. O Virgem ele fala muito sobre as vísceras, sobre o intestino. Então também é um momento para olhar para aquilo que a gente está comendo, como anda ali o funcionamento do nosso sistema. E também como que a gente pode ter feedbacks, né? Feedbacks emocionais, mentais, até espirituais, observando o nosso corpo e especialmente aí o funcionamento do nosso sistema digestivo. E é um momento bem legal também para colocar práticas que melhorem o teu corpo, a tua saúde, para hábitos que você sabe que não estão te fazendo bem, tudo para você ser mais produtivo e realmente otimizar a tua energia. E o regente dessa alunação é Mercúrio, que acabou de finalizar o movimento retrógrado, e o Mercúrio ele faz dois aspectos interessantes. Um, para mim é o principal, é a quadratura com Urano. Urano, ele é o nosso grande disruptivo cósmico, ele traz o novo, ele nos tira do status quo e ele traz aí, ele abre novas possibilidades. E essa quadratura com Mercúrio, eu super sinto que algo novo ele vem para nossa consciência, algo que estava ali velado, que a gente não tinha acesso, ele aparece. Isso pode ser uma nova ideia, uma nova informação, uma nova perspectiva, talvez até você olhar o que você está se sabotando, como que você está se sabotando, como que você pode parar esse processo, ou como que você pode ver a situação de uma nova perspectiva que te empodere.
ou você pode aí receber uma informação que realmente mude o teu curso de ação. Então não importa o que aconteça, nessa energia a gente não sabe exatamente, né, o que esperar, mas saiba que com certeza é pro teu bem, é algo que vai fazer a diferença e que vai ser melhor para o futuro. Então é também ficar muito atento para receber essas informações, não ficar inflexível, porque alguma coisa vai ter que ser ajustado, ainda mais nesse momento com essa energia virginiana forte. A gente quer saber o que não está funcionando bem, a gente quer saber o que tem que melhorar para poder fazer os ajustes necessários. Então também está muito aberto para aquilo que vem, entender que o universo ele usa, né, várias formas de se comunicar com a gente, de trazer as informações que a gente precisa. Então esteja aberto a ouvir, tenha ouvidos para ouvir as informações que estão chegando. E um outro aspecto interessante é um trígono com Quiron. E isso fala muito sobre cura, sobre curar algum padrão, sobre curar alguma forma de observar a realidade, ter alguma conversa que cure alguma coisa. Então é um momento bem especial mesmo para a gente entender as coisas de uma outra perspectiva. E uma outra coisa que tem pegado para mim muito é sobre como a gente vê aquilo que acontece com a gente. Porque a gente poderia ver de várias formas e a gente muitas vezes escolhe uma narrativa que não nos empodera, que não nos ajuda a lidar com a situação da melhor maneira possível. Então é também olhar para aquilo que a gente tem contado para a gente como verdade, para as histórias que a gente tem, né, repetido ali na nossa vida e encontrando novas e melhores maneiras de lidar com ela. Então é um momento bem especial mesmo para a gente também ter empatia, principalmente com a gente mesmo, mas também entender que todo mundo se sente vulnerável, todo mundo tem os seus próprios desafios. Então é um momento muito grande para a gente também procurar ajuda nas pessoas que a gente ama e confia, para a gente ser esse porto seguro, né, para as pessoas que estão à nossa volta. Então é um momento bem interessante para a gente lidar com coisas delicadas, mas agora de uma perspectiva que isso traga algo melhor para o futuro, não que a gente fique ali, né, naquele lugar que é desconfortável, que a gente se sinta vulnerável, mas que agora a gente possa realmente entender que isso nos levou até onde a gente está. E tem algumas nuances. Quando eu estava olhando esse mapa, me veio várias informações. Por quê? Essa lua nova ela não tem tantos aspectos quanto a maior parte das outras. Então é como se fosse um momento de calmaria, mas não é. Quando você começa a olhar ali mais camadas, a gente entende que a gente está passando por um momento extremamente importante, extremamente rico, principalmente a nível espiritual. Porque é como se a gente estivesse fazendo algumas atualizações e também liberando algumas coisas. Por que eu falo isso? O Netuno ele ainda está num grau crítico, no grau 29 de Peixes, que é o último grau do zodíaco, e agora o Plutão acabou de entrar no grau 29 de Capricórnio. Então aqui tem essa energia muito grande de finalizações. Então algo está terminando para algo poder ser começado. E eu também vejo essa questão do Plutão em Capricórnio, como a gente retomando ali alguns planos, alguns cursos de ação e fazendo os ajustes necessários, firmando o nosso propósito, né? Colocando ele na terra firme de Capricórnio, para que quando ele voltar ali para Aquário, que já vai ser em novembro, ele volta 18 de novembro para Aquário, então é um período aqui que a gente tem de 2 meses e alguns dias, é um período bem curtinho para a gente firmar o nosso propósito de longo prazo e fazer com que ele esteja ancorado nas terras firmes de Capricórnio. Então é um momento que a gente pode sentir uma urgência para fazer mudanças, fazer ajustes, mas que está tudo no timing perfeito. Então a gente não precisa correr. E até essa lua nova de Virgem fala sobre isso. Entenda o que você quer, coloque suas prioridades, crie um plano de ação que você faça, né, um pouquinho todo dia nessa direção que vai dar tudo certo. E também a gente tem, né, para mim aí foi a cereja do bolo e a energia mais importante, que é Urano, né, aquele que está fazendo uma quadratura com o regente, ficando retrógrado. Então, o Urano ele está paradinho no céu, já iniciando seu movimento retrógrado. E o Urano ele nunca foi tão longe. É a primeira vez aí, né, em 80 e muitos anos, que Urano não está nesses últimos graus de Touro. Então ele está no grau 27 de Touro também, já lá no finalzinho, no último decanato de Touro. E agora ele para, né? Então sempre quando um planeta ele vai mudar de direção, ou fica direto ou fica retrógrado, ele se torna extremamente importante. Então olha que interessante, o Mercúrio ele acabou de ficar direto, então ele está devagarzinho voltando
voltando para o teu movimento direto, e o Urano, ele vai começar a ficar retrógrado. E esses dois, eles estão em conexão. Então, para mim, realmente, essa é a principal assinatura desse momento, que são as mudanças de percepção que mudam a nossa realidade. Então, às vezes, você percebe um detalhezinho que, quando você faz o ajuste, você tem um resultado completamente diferente. Ou você tem uma informação que muda a tua forma de ver a realidade. Então, eu acredito que essa é a principal assinatura desse momento. Algo é desvendado, né? A gente tem uma informação que muda tudo, e Urano, ele fala sobre esses momentos ali, tipo, de ruptura mesmo, né, em que ou a gente rompe um padrão e muda as circunstâncias, ou a gente tem ali uma mudança tão grande que a gente começa a se ver numa situação tão diferente que a gente percebe que a gente é outra pessoa. Então, para mim, é isso que a gente tem que ficar atento. Urano mudando de direção, Mercúrio mudando de direção. Então, tanto a comunicação, né? Então, ter também esse cuidado, essa atenção, essa consciência na comunicação, né? Para você não sair aí falando coisas que depois você se arrependa, mas também tá bem atento para aquilo que você está recebendo, aquilo que você está ouvindo, porque ali pode ter alguma coisa que é essencial para você e que vai te dar uma nova direção, um novo rumo e uma nova perspectiva. Ah, e tem uma coisa super legal, que é a Vênus em Libra. A Vênus, ela ama estar em Libra, então é o domicílio dela, o domicílio diurno. E a Vênus, ela tá aqui bem proeminente no mapa, porque ela faz um contato com o Nó do Sul, com a Lua Negra Lilith e com a Juno. Então aqui a gente tem uma energia que fala muito, tanto do feminino, mas também de soltar alguns padrões relacionais, soltar aquilo que muitas vezes a gente estava querendo equilibrar que não faz mais sentido. Aqui também tem uma conexão com a sexualidade para a gente explorar isso, né, de uma maneira mais bonita, mais harmônica. Então eu gosto muito dessa conexão que a Vênus faz aqui com a Lilith também, mas isso também pode colocar a gente em contato com alguns pontos cegos, alguns padrões ali meio compulsivos. Então é olhar para isso, né, principalmente nesse momento que a gente está tendo mais clareza para ver as coisas e perceber aquilo que pode ser equilibrado, aquilo que não está funcionando e a gente também pode fazer ajustes, ou aquilo que simplesmente deve ser liberado, solto e tirado do nosso sistema. E isso fala também padrões ali de feminino e masculino, padrões de desvalorização, padrões de autossabotagem. Então, quando a gente saca essas coisas, aqui a gente tem uma oportunidade de realmente tirar isso e começar a fazer diferente. E não tem momento melhor para isso do que uma lua nova, que é quando, né, a semente do novo é plantado, quando novas possibilidades chegam para a gente. Então, é um momento muito especial. E eu tirei algumas cartinhas para essa alunação, então se você já me acompanha aqui no canal sabe que eu sempre gosto de tirar uma carta, né? Na verdade são 3 cartas, uma como carta principal, né, a energia da alunação, uma como melhor atitude, aquilo que a gente tem que ativar, e uma como a pior atitude, aquilo que a gente tem que evitar. Então, vamos lá. A carta para alunação, ela é um 7 de paus. Olha só essa carta. Essa carta, a gente tem um homem com um pau na mão e ele está num lugar mais acima em que tem 6 paus ali e ele está tentando manter a posição dele. Mas ele não está bem estável. Como é que a gente sabe disso? Os sapatos dele não combinam. Então, num pé ele está com uma botinha e no outro pé ele está com um sapato mais baixinho. Então aí a gente sabe que ele não está bem estabilizado, mas ele está numa posição aí, né, uma posição superior. Então ele está ali tentando manter onde ele está. E essa carta é muito sobre, né, e outra coisa que eu acho interessante é que a gente não vê os inimigos. Então, essa carta é muito sobre lutar com alguns inimigos ocultos. E me vem muito os nossos medos, as nossas autossabotagens. Então, muitas vezes o nosso inimigo oculto é a gente mesmo. E essa carta, ela coloca isso. Talvez a gente tenha que lidar contra a ansiedade, contra medos, contra inseguranças, contra traumas do passado. Então eu vejo essa carta de a gente precisando, né, continuar seguindo em frente, mas que venha várias coisas ali que muitas vezes a gente não sabe de onde vem, mas elas aparecem, que a gente tenha que lutar. E talvez isso mine a nossa confiança, talvez faça com que a gente fique inseguro para seguir em frente, ou duvide que é possível sim realizar. Então é uma carta que vem trazer que sim, a gente está numa posição favorável, que a gente pode lutar e vencer isso,
né? Porque o naipe de paus, ele fala sobre luta e vitória. Então a gente pode vencer essas coisas, a gente está numa posição de poder, de autoridade e uma posição privilegiada. Mas aí é sobre manter o nosso centro firme e continuar ali defendendo a nossa posição e principalmente vencendo esses medos, essas inseguranças e esses inimigos ocultos. Então esse 7 de paus, ele fala muito da energia, então, né, até comentem se você está sentindo alguma coisa nesse sentido, de, né, algumas coisas aparecendo, que você achou que já não estavam ali mais presentes, mas que agora você tem que encarar de frente e derrotar elas aí para poder seguir em frente. Então, 7 de paus, a energia principal da alunação. Agora a carta para ativar, que é um cavaleiro de espadas. Cara, o cavaleiro é a carta mais rápida do tarô. Então ele quer ir, né? E esse cavaleiro, ele tá tipo em alta velocidade, ele tá indo com tudo, ele tá com a espada ali na mão, né? Empunhada, em posição de ataque, em posição, né? Realmente encarando de frente algo. O cavalo dele tá indo super rápido, tem várias nuvens, então não é um período assim, né? Que tá tudo fluindo, tá tudo acontecendo tranquilamente. Não, a gente precisa estar pronto para lutar pelo aquilo que a gente quer e deseja. E o naipe de espadas é um naipe que fala sobre a mente. Então, é um momento de a gente usar a nossa mente, criar estratégias e ir nessa direção. E não perder tempo, porque o cavaleiro, ele é rápido, ele quer ir, ele, né, tá a fim de novas aventuras. E a gente tá nesse momento de velocidade, a gente tá nesse momento de mudanças. Então, aquilo pra gente ativar é, traça um curso, né, se certifica ali, né, que é o curso correto, e vai em frente com velocidade, não espera, não fica parado, né? Não fica ali procrastinando ou demorando demais. Aí essa carta, como aquilo pra gente ativar, como uma carta conselho, fala só vai. Cria o teu curso de ação, confia e vai. E a carta pra gente evitar, aqui a carta pra gente evitar saiu também um cavaleiro. Só que um cavaleiro de copas. Então cavaleiros é tudo sobre velocidade, mas copas é sobre emoções. E esse cavaleiro aqui, ele é um cavaleiro assim, até pelo jeito dele, olha só, ele tá ali, né, em busca de um ideal, ele tá ali seguindo o coração dele. Então é um momento aí que a gente não pode ser tão idealista, a gente não pode ficar ali meio desconectado da realidade, indo pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, até porque tem tanta mudança e tanta coisa acontecendo que a gente vai acordar de um jeito e vai dormir de outro. Então se a gente for usar a nossa emoção como bússola para fazer aquilo que tem que fazer ou cuidar das nossas responsabilidades, não tem como dar bom. Então aqui, o que é para a gente evitar? A gente evitar ser tão maleável, tão flexível. Aqui a gente tá muito... esse cavaleiro me vem uma energia até de imaturidade. Sabe? Quando a gente é adolescente, que a gente tem aqueles sonhos mirabolantes, ou aquelas expectativas, tanto em relacionamento amoroso quanto em amizade, que são inatingíveis, que ninguém, nem a gente consegue entregar aquilo. Então aqui essa carta me fala muito sobre isso, sobre a gente sim, né, ir em busca de um ideal, mas aqui traça um plano e vai lá. Mas não ser tão ali sonhador, não ficar tanto ali no mundo mais idílico e real dos sonhos. Então essa carta é aquilo pra gente evitar. Então evitar ser tão levado pelas emoções e fazer com que isso mude teu curso de ação, ou evitar ser tão idealista que isso te tire os pés do chão e fique ali, né, sendo uma fonte de frustração constante, porque se você tá num ideal tão alto, você vai sentir que nada nunca tá bom, que nada nunca é o suficiente. Então é justamente essa carta pra gente evitar. E eu espero que alguma coisa que eu falei te ajude aí nesse momento tão especial. Lembrando que a gente tá aí pré-eclipse, né? No dia 17 já começa a temporada de eclipses e eu vou ter uma proposta bem legal para ajudar vocês nesse momento, então espera aí que logo eu vou contar. E se você ama esse mundo maravilhoso da astrologia e você quer entender mais sobre estrelas fixas, eu já deixo esse livro aqui como um livro de pesquisa, que é o livro das estrelas fixas, da Bernadette Brady. Esse livro é muito legal, tem muitas estrelas, então foi daí que eu tirei essas informações da Zosma. E
Gente, é muito bom estar com vocês. Obrigada pela parceria e conexão. Obrigada por ter chegado até aqui. Ai, se você gostou do vídeo, já deixa um like que ajuda demais. Já comenta alguma coisa, que eu amo essa conexão ali nos comentários. E compartilha esse vídeo com quem você sabe que vai ajudar e vai gostar de saber um pouco mais sobre essa energia. Ai, gente, muito obrigada de novo. Eu deixo um grande beijo e a lembrança que o universo é sábio e amoroso.